Levítico capítulo 26. Recompensa aos obedientes. Não fareis para vós outros aquilo sem valor nenhum, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem imagem em pé, coluna, obelisco, nem poreis nenhuma imagem de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e preservardes, protegerdes, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. E a debulha se vos estenderá até a colheita dos cachos das uvas, e a colheita dos cachos das uvas se estenderá até o tempo da semeadura. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos faça tremer com temor. E farei cessar os animais nocivos para fora da terra, e a espada não passará através da vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós farão fugir a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós outros olharei com preferências, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis daquele mantimento armazenado a longo tempo, e em face da colheita nova, tereis que jogar fora aquilo velho. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E andarei eu no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei as traves do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. 5 castigos cumulativos aos desobedientes. Mas o pacto com Abraão, Isaque e Jacó permanecerá. Mas se não me derdes ouvidos, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para quebrardes o meu pacto, então eu também vos farei isto. Porém sobre vós o terror, a doença consumidora e a febre ardente, que consumam os olhos e causem dores ao coração. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei minha face contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam vos subjugarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com estas coisas não me derdes ouvidos, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que o vosso céu seja como ferro, e a vossa terra como bronze. E em vão se gastará a vossa força, porque a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserem dar ouvidos, então vos trarei 7 vezes mais pragas, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos causarão dor de perda de filhos, e destruirão o vosso gado, e vos diminuirão em número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, então eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar todo o bordão de sustento por pão, então 10 mulheres assarão o vosso pão em um só forno, e elas vos devolverão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se nem ainda com isto me derdes ouvidos, mas ainda andardes contrariamente para comigo, então eu para convosco andarei contrariamente em furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados.
Porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas. E destruirei os vossos altos, e cortarei abaixo as vossas imagens. E lançarei os vossos cadáveres sobre os corpos mortos dos vossos ídolos. A minha alma vos abominará. E farei de vossas cidades um deserto, e farei desolados os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E farei desolada a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem. E eu vos espalharei entre os gentios, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra se deliciará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e se deliciará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis sobre ela. E quanto àqueles de vós que restarem vivos, eu enviarei tal pavor para dentro dos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. E fugirão como quem foge da espada, e cairão, sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como se estivesse diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não tereis o poder para permanecer em pé diante da face dos vossos inimigos. E perecereis entre os gentios, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E aquele que entre vós restarem vivos se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a iniquidade deles e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com quem transgrediram contra mim, e que também eles andaram contrariamente para comigo, e que também por isso andei para com eles contrariamente, e os fiz vir para dentro da terra dos seus inimigos, se então o coração incircunciso deles se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e se deliciará nos sábados dela, enquanto ela estiver desolada sem eles. E tomarão por bem o castigo da iniquidade deles, porque rejeitaram os meus juízos, e a alma deles se enfastiou dos meus estatutos. Todavia, apesar de tudo isso, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, a ponto de totalmente os consumir e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, Deus deles. Antes, por amor a eles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, diante dos olhos dos gentios, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. Voto de ofertas particulares para o santuário e avaliação para resgate delas. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando o homem fizer ao Senhor um voto maravilhoso de dificuldade, com necessidade da tua avaliação de pessoas, se o objeto da tua avaliação for macho, desde um filho de 20 anos de idade até um filho de 60 anos de idade, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for desde um filho de 5 anos de idade até um filho de 20 anos de idade, a tua avaliação do macho será de 20 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. E se for desde um filho de 1 mês de idade até um filho de 5 anos de idade, a tua avaliação do macho será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for um filho de 60 anos de idade e acima, pelo macho a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela fêmea de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote.
E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, então tudo quanto qualquer homem der dele ao Senhor será santo. Não alterará isto, nem o trocará um bom por um mau, ou um mau por um bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, então o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que não se oferece oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo tu, que és o sacerdote, o avaliares, assim será. Porém, se de alguma maneira ele o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando o homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será dele. Voto de um campo e o resgate dele. Se também o homem santificar ao Senhor uma parte do campo de sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e ficará assegurado para ele. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, não mais será resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que comprou, o qual não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, que por ser primogênito já é do Senhor, nenhum homem o santificará. Seja boi ou cordeiro, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre isso acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, será vendido segundo a tua estimação. Não há resgate para coisas consagradas ao Senhor ou pessoas condenadas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Todo aquele dentre os homens que foi condenado à destruição não poderá ser resgatado, mas seguramente será morto. Também todos os dízimos da terra, que é da semente da terra ou do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são o Senhor. Porém, se um homem dos seus dízimos quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todos os dízimos do rebanho bovino e do rebanho, a saber tudo o que passa debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Não se esquadrinará entre o bom e o mau, nem se trocará. Mas se de alguma maneira se trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai.